Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Aleluia! Sábado, né? Já estamos avançando para o meio do mês de agosto. Que coisa maravilhosa, como o tempo está sendo velozmente acionado, né? E nós estamos vendo passar muito rápido. Amém? Graças a Deus. Lembrando que nós teremos, né, hoje às 18 horas, o culto dos adolescentes com a Miriam, nossa líder, e também o culto dos jovens com Edgar, né, e com Júlia. Vai ser uma grande bênção, né? Não deixe de levar seus adolescentes, pais e jovens, não deixe de ir, porque será uma grande bênção. Aleluia, graças a Deus. Igreja Verbo da Vida Blumenau. Também teremos o nosso culto da família em Pomerode às 19 horas. Será maravilhoso. E também em Gaspar, com o pastor Bento, também culto da família. Será uma grande bênção. Procure um desses lugares e vá lá. Estamos a todo vapor avançando. Aleluia. E nós estamos falando a respeito de motivação para o sucesso. A solução está na Bíblia, né? E lá nós seremos bem-sucedidos. E hoje nós vamos falar a respeito da linguagem do reino. Para colocar os princípios de Deus em ação e fazê-los trabalhar para você, é preciso passar tempo meditando na palavra de Deus. Em Josué 1:8, Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Aleluia! Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Coisa maravilhosa. Coloque-se no lugar de Josué. Após a morte de Moisés, Deus deu a Josué a responsabilidade de liderar 3 milhões de pessoas. Que coisa maravilhosa para um líder, né? Aleluia! Essas eram as mesmas pessoas que murmuraram contra Moisés e disseram: tomara tivéssemos morrido no deserto. Números 14, o verso 2. Deus instrui Josué a como ter sucesso e como ter sabedoria para lidar com toda a questão da vida. Deus lhe disse para ser motivado pela sua palavra. Não cesse de falar deste livro da lei, a palavra de Deus. Em outras palavras, Josué deveria sempre dizer o que Deus havia dito. Em Deuteronômio 28:1-2, Deus disse: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Novamente, isso significa que o caminho para ter sucesso é sempre falar a palavra de Deus. Meditar na palavra. Deus disse a Josué, aleluia, para meditar na palavra dia e noite. Meditar na palavra é vital para prosperarmos a alma. Meditar significa demorar-se, pensar sobre, murmurar ou falar consigo mesmo. O segredo do sucesso está nesta definição. Deus estava dizendo a Josué para colocar a palavra dentro de si, citando com a sua própria voz o que Deus disse. Como meditar dia e noite. Deus não quis dizer que Josué nunca dormiria. Ele quis dizer que Josué deveria meditar na palavra durante suas horas de vigília e quando se deitasse para dormir. Se você for dormir meditando na palavra de Deus, poderá ter as coisas de Deus diante de si continuamente em seu espírito. Aleluia! À noite. Que coisa maravilhosa. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia! Sabe, meus irmãos, quando nós fazemos o que Deus diz, nós temos o que Deus tinha. Ou o que Deus tem, não é verdade? Aleluia! Algumas pessoas pensam diferente, mas eu aconselho você a fazer o que a Bíblia diz sempre. Quem tornaria o caminho próspero de Josué? O próprio Josué. Ele era o único que determinaria o seu sucesso. Algumas pessoas procuram alguém para culpar. Deus diz que Josué tornaria próspero o seu caminho se fizesse o que Deus lhe dissesse para fazer. Isso não significa que Deus não teve a ver com a prosperidade de Josué. Lógico que teve. Era a palavra de Deus que estava causando a prosperidade, mas Josué tinha de falar.
Dê à palavra de Deus o primeiro lugar em sua vida. Medita nela, demore-se nela, fale-se para si mesmo, cite-a e construirá um escudo de fé ao seu redor. Ela construirá um escudo de fé ao seu redor, conforme Efésios, capítulo 6, o verso 16. A palavra de Deus, ela constrói um escudo da fé. Efésios, capítulo 6, 10, o verso 13 e 6 diz: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Sabe, queridos, certa vez quando eu estava orando em espírito, eu vi um escudo da fé e era diferente do escudo usado pelos soldados romanos. O escudo romano só era eficaz na posição onde era mantido o inimigo, porém poderia vir por trás. O escudo da fé é para apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é criado pelas palavras da sua e da minha boca. Ele é como uma cúpula que se estende ao redor da nossa cabeça até os pés. Essa atmosfera se irradia a partir de nós e impede tudo que o diabo trouxer contra nós. Foi desse jeito que eu vi esse escudo. É possível comparar esse escudo a um imã com uma carga positiva. Se você colocar alguns pregos em uma mesa e passar um imã sobre ela, elas grudarão nele. A fé atrai as bênçãos de Deus para você da mesma maneira que um imã atrai o metal. Você atrairá naturalmente qualquer bênção à distância de quilômetros. Por outro lado, um imã carregado negativamente, colocado no centro dos pregos, repelirá todas elas, ou todos eles. Você não consegue mover o imã com velocidade suficiente para fazer com que um único prego o toque. Alguém poderia dizer: não sei porque Deus permite que algumas pessoas recebam todas as bênçãos. Bom, os negócios nunca me acontecem. Essa pessoa está irradiando uma carga negativa. Ela pode estar no centro do poço da bênção, mas repelindo-a devido à carga negativa que está liberando. Uma carga negativa de medo e dúvida fará com que as bênçãos de Deus fujam de você. Algumas pessoas leem Efésios 6,16 assim: embraçando sempre o escudo da dúvida, com o qual podereis apagar as bênçãos de Deus. Esse versículo, aleluia, em verdade diz para tomar o escudo da fé e apagar dados inflamados do inimigo. Essa não é uma teoria, é uma lei da palavra de Deus. Aleluia. Seja um imã de bênção, falando da bênção do Senhor, falando as coisas do Senhor. Não repila pela sua boca as coisas do Senhor. Atrai através da sua boca. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, nós começamos a viver uma vida transbordante. Deus nos fez para viver e produzir abundância. Precisamos perceber que Deus projetou um sistema na terra, em mim, em você, que vai produzir tudo o que necessitamos nessa vida. Não apenas o mínimo suficiente para nos sustentar, mas o mais que suficiente para poder viver uma vida abundante. Sendo assim, precisamos operar o sistema diligentemente, caso contrário, ele não vai produzir em nós, e assim como o sistema do mundo não produzirá para quem é preguiçoso demais, operar nele. Algumas pessoas podem começar com nada e ganhar $1 milhão. Por quê? Porque sabe como operar o sistema do mundo.
Outras que não são diligentes em operar o sistema de negócios do mundo podem começar com $1 milhão, mas perderão para alguém que se aplica nos caminhos do mundo. Eu e você devemos operar no reino espiritual. O princípio de Deus que opera em um plano espiritual coloca uma carga positiva ao nosso redor e afasta tudo que o diabo pode enviar contra nós. Essa força da fé que opera em um plano superior faz com que as bênçãos de Deus cheguem a nós, enquanto todas as outras pessoas estão necessitadas. Vale a pena buscar saber na palavra de Deus como viver neste plano superior. Jesus disse que você está juntando em um plano superior, um tesouro inextinguível. Esse tesouro não se extinguirá quando estiver naquele plano superior. Aleluia! Se você arrastar os princípios sobrenaturais para o nível do mundo, eles falharão. Se você disser, parece que esse sistema não funciona, arrastará os princípios espirituais para o nível do que você vê, sente ou ouve. Então ele não funcionará. Primeiramente, aplique as pequenas coisas ao princípio de dar, até aprender a dar com sucesso. Ele funcionará tanto para mim como para você, para conseguir desde uma vaga no estacionamento, no lugar pior da cidade, quanto para ganhar um valor extraordinário para quitar todas as contas. O caminho de Deus é um milagre de essência e semelhança. Não importa o que seja, dinheiro ou a sua vaga no estacionamento, ele funciona segundo o mesmo princípio. Dar e dar-se-vos-á. Dar é um princípio fundamental da lei da prosperidade. As recompensas se baseiam nas porcentagens dadas, não como a semente. Crie o hábito de dar. Se você não tem nada para dar, venda alguma coisa para ter para dar. Aleluia! Quando você dá, está fazendo de si mesmo, ou quero dizer, o seu espírito, uma bolsa. Você deposita a palavra de Deus em seu espírito pronunciando. A palavra está na sua boca antes de entrar no coração. Operar no sistema de Deus, meu irmão, aleluia, vai produzir abundância em sua vida. As bênçãos virão mesmo quando faltar aos outros. Sabe, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. O nosso Deus é rico para nos abençoar com toda sorte de bênção. Creia em Deus, fale as coisas de Deus, seja um imã de dinheiro, seja um imã de bênção, seja um imã de cura, seja um imã de saúde. Não fale das coisas negativas. Quando falamos das coisas negativas, podemos estar no meio das bênçãos, nós vamos repeli-la. Mas quando nós estamos falando das coisas de Deus, somos um imã e atraímos até de longe as bênçãos para nós. Bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama. Cuida de falar das bênçãos do Senhor. Seja um Josué. Fale e medite na palavra de Deus e não deixe ela apartar dos seus olhos. Ei, tamo junto, hein? Vamos lá. Aleluia.